Muito prazer, boa tarde. Eu sou Laura Murta, eu sou Head de Economia da Saúde na Origin Health, que é uma empresa de consultoria na área de Economia da Saúde também. Hoje eu vou falar sobre avaliação de tecnologias em saúde no Brasil. E eu acho que para a gente começar, a gente precisa falar do cenário atual, né? Como é que é a nossa realidade hoje, o que a gente observa. E o que a gente tem é uma balança desequilibrada, né? De um lado, a gente tem o envelhecimento da população, né? E isso uma questão demográfica mesmo, né, uma questão epidemiológica. A gente tem o aumento da expectativa dos pacientes, isso devido, né, entre outros fatores, a gente sabe que é o conhecimento, né, então todo o acesso que a gente tem à informação vem possibilitando que a gente também tenha esse aumento, né, pelas novas alternativas de tratamento que estão disponíveis. Mas um outro fator muito importante é a questão da chegada das novas tecnologias. E a gente sabe que essas novas tecnologias, elas chegam em um contexto de inovação tecnológica. A gente tem hoje, né, a gente fala de terapia gênica, a gente fala de terapia celular, a gente discute, né, terapias para doenças raras que até então não tinham outras alternativas de tratamento. Então, com isso, o custo incremental ele se torna ainda maior. A gente também discute tecnologias que têm outras tecnologias igualmente caras associadas ao seu uso. Então, lá atrás, quando a gente falava, por exemplo, de algumas terapias para tumores raros, né, tumores com mutações específicas, a gente precisava de outra tecnologia associada que permitisse que a gente fizesse a identificação dessas mutações, por exemplo. Então, se por um lado a gente tem esse aumento da demanda por cuidados em saúde e justificado por diferentes fatores, do outro lado a gente tem um cenário de recursos disponíveis que são escassos, né? A gente sabe que com o teto de gastos no Brasil, a gente acabou que o investimento mínimo em saúde ele ficou de fato muito perto, né? Muito próximo àquilo que era planejado. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que não é que a gente não pode mais investir em saúde, mas para que a gente consiga investir em saúde, a gente vai precisar deixar de investir em alguma outra coisa. Então, o que a gente observa é que se a saúde ela já executava valores muito próximos ao mínimo constitucional, a gente acabou tendo mais dificuldades de aumentar esse investimento. E com isso, a agenda de eficiência e de redução de custos e preços, ela passou a ser essencial e prioritária no Ministério, né? No Ministério da Saúde. E hoje a gente não tem uma política de priorização para avaliação de tecnologias em saúde. A gente tem os PCDTs, né, que vão sendo atualizados conforme as agendas de prioridade, a gente tem políticas para doenças raras, mas o que a gente observa é que as tecnologias elas acabam se acumulando, né? Então é importante que a gente discuta a sustentabilidade e a eficiência do sistema. Eu trouxe aqui o fluxo das novas tecnologias em saúde no Brasil, lembrando que quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só de medicamento, a gente pode estar falando de um dispositivo, de um teste diagnóstico, de um novo protocolo, mas acaba que a nossa discussão é muito voltada para medicamentos, né? E eu quis trazer um pouco desse fluxo para a gente lembrar quais são o passo a passo, quais são as etapas. No primeiro momento, a gente tem o registro da Anvisa, para avaliação da eficácia, da segurança e também da qualidade de produção de uma tecnologia. Depois, a gente tem a precificação pela CMED, né, o preço que esse medicamento ele vai ser comercializado, vai ser vendido ao governo, e a incorporação no mercado público e privado, seguido pela monitorização desse acesso dos medicamentos. Uma coisa que é importante quando a gente pensa em incorporação de novas tecnologias, é que enquanto a gente olhava, por exemplo, para o registro da Anvisa, né, a tecnologia ela precisava, como eu disse, ter uma eficácia, um perfil de segurança satisfatório, uma qualidade de produção satisfatória. Quando a gente pensa em incorporação, a gente agrega o que a gente chama de quarta barreira. Então, a gente precisa avaliar também o perfil de custos incrementais que essa tecnologia traz frente ao benefício que ela se propõe. Então, o que a gente observa quando a gente discute incorporação de novas tecnologias? É que tanto no mercado público, né, aqui exemplificado pela Conitec, mas a gente também pode falar
de secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais, e também o mercado privado, aqui representado pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos dois casos a gente tem uma coisa em comum, que é a exigência da ATS, que é o processo de avaliação de tecnologias em saúde. E o que é, né, a ATS? O que é esse processo de avaliação de tecnologias em saúde? Ele é um processo multidisciplinar que usa métodos explícitos para determinar o valor de uma tecnologia em diferentes pontos do seu ciclo de vida. E por que é importante a gente pensar em diferentes pontos do ciclo de vida? Porque a gente fala de ATS na precificação e a gente também fala de ATS na desincorporação. Então, a gente acaba discutindo muito para incorporar, né, tecnologias, mas a gente sabe que não é só nesse momento que a gente pode utilizar essa metodologia. E o objetivo é que a gente informe o processo de tomada de decisão para promover um sistema de saúde equitativo, eficiente, né? Como eu falei, a agenda de eficiência hoje ela é muito importante, ou seja, a gente oferecer o melhor dentro do que a gente pode pagar e também de alta qualidade. Como eu disse antes, a ATS ela é um processo multidisciplinar, o que significa que ela considera múltiplos contextos. Então, hoje a gente discute muito os aspectos clínicos relacionados à eficácia, efetividade, à segurança, os aspectos econômicos, né, das análises de custo-efetividade, de custo-utilidade e de impacto orçamentário, mas existem outros domínios que precisam ser considerados no processo decisório e que eu acho que hoje é um dos pontos de discussão que a gente tem, que é como os domínios relacionados ao paciente, como impacto social, a conveniência do tratamento, né? E também aspectos organizacionais, de difusão, né? de como a gente vai disponibilizar essa tecnologia, se ela precisa, por exemplo, de uma cadeia fria, como esses outros domínios, eles estão sendo considerados no processo decisório e qual a importância que, de fato, eles vão ter para esse processo decisório. Porque, na verdade, hoje a gente não entende nem como os aspectos clínicos e econômicos também, qual é o peso que cada um desses pontos tem para a decisão. Então, é importante a gente pensar, né, quando a gente discute as limitações da ATS e pensa em evoluir esse processo, a gente pensar em incluir outros domínios, mas também entender a importância desses outros domínios para a decisão. Então, de modo geral, esse processo de avaliação de tecnologias em saúde, ele faz essa avaliação do benefício da tecnologia, como a gente viu, em múltiplos, né, considerando múltiplos domínios, isso através de um método científico para fundamentar o processo de tomada de decisão em saúde, que tem como objetivo final otimizar a utilização de recursos, era o que a gente estava falando anteriormente de eficiência. Então, o que a gente observa hoje, e é por isso que a ATS ela tem tido tanta importância, é que hoje ela é uma ferramenta de política pública que nos auxilia nesse processo de tomada de decisão em saúde. Eu trouxe aqui as etapas, né, relacionadas ao processo de ATS como a gente conhece hoje. Então, em um primeiro momento, a gente tem o entendimento de quais são as necessidades médicas não atendidas. Então, a gente discute muito a questão de um medicamento mais eficaz ou até de um medicamento que possa tratar uma determinada condição em saúde, para que, num cenário que hoje a gente não tenha nenhuma outra alternativa terapêutica. Mas é importante que a gente lembre que nem sempre está relacionado à eficácia. A gente pode ter o melhor perfil de segurança, uma melhora da qualidade de vida, né? A gente pode ter uma melhora da adesão, por exemplo. E a partir disso, a gente tem os 3 pilares que eu comentei anteriormente com vocês, né? A revisão da literatura, em que a gente entende, por exemplo, a eficácia e segurança, comparando a nova tecnologia com o padrão de tratamento atual no sistema, seja ele o sistema público ou o sistema privado. Uma análise econômica, muito representada pela análise de custo-efetividade, em que a gente vai entender qual é o custo incremental frente ao ganho de saúde trazido pela tecnologia, e também a análise de impacto orçamentário, que vai garantir a factibilidade da incorporação daquela tecnologia a partir da projeção do custo total associado à incorporação,
para a população-alvo, né, para a população de interesse. Muitas vezes a tecnologia ela pode ser custo-efetiva, mas isso não significa que ela caiba numa projeção do orçamento em 5 anos. Então, esse, hoje, é o nosso principal escopo de avaliação de tecnologias em saúde, né? São as etapas mandatórias para que a gente consiga avaliar esse processo, né? Para que a gente consiga incorporar uma tecnologia tanto no sistema público quanto no sistema privado. Eu trouxe um panorama das agências de avaliação de tecnologias em saúde, as principais agências de avaliação de tecnologias em saúde no mundo. Então, a gente tem aqui a agência do Canadá, do Reino Unido, da Austrália e aqui no Brasil, representado pela Conitec. O que a gente consegue observar são algumas diferenças, né, em termos de ser ou não subordinado ao governo. A gente vê que tanto na Austrália quanto no Brasil a gente tem o órgão relacionado, né, a Conitec ela é relacionada ao Ministério da Saúde, o que traz críticas no sentido de que uma decisão que deveria ser totalmente técnica, ela pode ser influenciada por aspectos políticos, por exemplo. A questão da centralização, então a gente vê que só o Canadá é descentralizado. E aspectos que eu quero falar no detalhe, como o envolvimento de pacientes, ou seja, em que momento os pacientes participam ativamente desse processo, né? Tanto na submissão, na consulta pública, na perspectiva do paciente, o envolvimento da sociedade médica, que aqui eu trouxe representado pela submissão e pela consulta pública, mas a gente sabe que se a gente pensa no ecossistema de saúde como um todo, né, a sociedade médica ela pode contribuir também com a geração de dados, com a identificação de lacunas de informação, ou seja, onde a gente pode desenvolver estudos para que a gente consiga responder a uma determinada incerteza, uma determinada pergunta que exista hoje. E a questão da discussão do limiar de custo-efetividade, que é uma discussão super recente aqui no Brasil, né, e de extrema importância quando a gente pensa em avaliação de tecnologias em saúde. Para exemplificar, eu trouxe aqui o perfil, né, da Conitec, lembrando que a Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Ela foi criada em abril de 2011, né? A Conitec, ela que vai definir sobre a incorporação, a substituição e também a exclusão de tecnologias, elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e também, né, a atualização da RENAME, que é a relação dos medicamentos essenciais. Então, hoje, a Conitec, ela tem representantes, ela tem uma plenária, né, formada por representantes de secretarias do Ministério da Saúde, além da participação do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Saúde, das secretarias estaduais e municipais, a ANS e a Anvisa, e uma secretaria executiva, e como eu disse para vocês, que está relacionada ao Ministério da Saúde. Porém, em agosto de 2022, a gente teve um decreto que permitiu, né, a gente entender que esse plenário ele vai ser substituído por comitês temáticos. Então, a gente tem comitês de medicamentos, de produtos e procedimentos e de PCDTs, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e também a novidade de que, dentro do plenário, além das secretarias do Ministério da Saúde e dos órgãos que vocês estão vendo listados, a gente também vai ter a participação da Associação Médica Brasileira e de núcleos de avaliação de tecnologias em saúde que pertencem ao REBRATS, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Então, o que a gente observa? É que a gente vai ter uma mudança de estrutura, mas a gente não vê uma mudança substancial no rito adotado previamente pela Conitec, que é o que a gente tem hoje, né? Então, a gente segue com as análises de conformidade, deliberação e participação social. Mas essa estrutura ela vai sofrer uma mudança, a gente tem expectativa agora para o começo do ano. E como acontece, né, o fluxo de incorporação de tecnologias no SUS, na Conitec? Em um primeiro momento, eles recebem o pedido de incorporação, que pode ser feito por uma associação de pacientes, por exemplo, por uma sociedade médica, pelo demandante, por um fabricante, no caso, que pode ser o demandante. Essa documentação, ela passa por uma avaliação de conformidade documental. O que isso quer dizer?
é preciso que todos os critérios metodológicos sejam cumpridos, ou seja, que a revisão da literatura esteja de acordo com os guidelines do Ministério da Saúde, as avaliações econômicas e de impacto orçamentário também. Toda a documentação exigida esteja completa. Então, existe uma necessidade de uma conformidade com a metodologia preconizada pelo Ministério. E aí a gente está falando, né, do processo de avaliação de tecnologias também, da forma como ele é desenvolvido. Em seguida, a Conitec analisa os estudos apresentados pelo demandante. Se necessário, são solicitados novos estudos e pesquisas complementares. A plenária, ela analisa o relatório e faz recomendações e parecer conclusivo. É feita a submissão à consulta pública, né? Então, toda a sociedade, de novo, ela pode contribuir, e aí é feita uma avaliação dessas contribuições, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Volta para a plenária, que pode ratificar ou retificar a recomendação. Isso vai para a secretaria, que avalia se existe necessidade de audiência pública, a gente também vai falar, porque é um mecanismo de participação social. Se necessário, é realizada a audiência pública, e ao final, né, o secretário de Ciência e Tecnologia, ele faz a avaliação do relatório, decide e publica no Diário Oficial. Então, essas são as etapas mandatórias e obrigatórias dentro do processo de ATS, quando a gente está falando de Conitec. Em termos de prazo, desde o momento da solicitação da incorporação, né, da entrega de todos os documentos, e isso passando pela conformidade, a gente tem, né, 180 dias prorrogáveis por mais 90 dias para a primeira portaria de incorporação. É o momento em que a gente tem a avaliação dessas evidências científicas de eficácia e de segurança e também da avaliação dos estudos econômicos. Em seguida, né, dado a aprovada a incorporação, você tem 180 dias para disponibilização no SUS. Eu trouxe alguns números relacionados à Conitec para ilustrar tudo que a gente está falando, né? Então, a gente consegue observar aqui um total de 1.081 demandas, 760 com decisão, 56 em análise, 148 não conformes, ilustrando que as demandas precisam estar de acordo com essa exigência documental, como a gente falou antes, 117 encerradas a pedido do demandante ou fora do escopo. O que a gente consegue ver aqui também, na origem da demanda, é uma evolução desse processo de 2012, quando foi criado, até 2021, né? A gente tem as demandas internas e as demandas externas. Então, as demandas internas de órgãos vinculados ao próprio Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde, por exemplo, e as demandas externas, que podem ser feitas, como eu falei anteriormente, por sociedades médicas, indústrias farmacêuticas e associações de pacientes. Então, 2021, a gente vê bastante demanda interna, o que pode ser um reflexo, por exemplo, da pandemia. A gente tem aqui para os outros anos um volume de demandas externas também, que mostra um crescimento também do nosso entendimento e do amadurecimento do processo de avaliação de tecnologias em saúde no Brasil. E como eu também disse anteriormente, o tipo de tecnologia, a gente tem um maior volume de submissões relacionados a medicamentos, mas a gente também tem procedimentos e produtos em saúde. Então, quando a gente fala, por exemplo, de doenças raras, a gente teve um volume grande de incorporações e de atualização de protocolos de testes diagnósticos, né? Não necessariamente de medicamentos. Então, é importante que a gente pense em ATS não só no âmbito, né, de medicamento, mas também em outras possíveis tecnologias que estão associadas ao cuidado dos pacientes. Falando um pouco sobre o envolvimento dos pacientes, então, a gente já comentou brevemente, né, em que momento a gente tem uma participação mais efetiva dos pacientes, que pode ser na submissão enquanto demandante, também na consulta pública, e recentemente a Conitec abriu essa ferramenta chamada de perspectiva do paciente, né? Então, quando a gente olha dentro do próprio site da Conitec para os mecanismos de participação social, a gente tem as consultas públicas, audiências públicas, a perspectiva do paciente e os cadastros de especialistas em saúde, de pacientes e associações e de gestores do SUS. A gente vai falar da primeira linha,
Mas falando desses cadastros, na verdade, o objetivo é mapear as associações de pacientes, montar um banco de dados, entender quais são os especialistas hoje que têm interesse em colaborar e contribuir com o processo de avaliação de tecnologias em saúde no Brasil, entender quem são os gestores, né, e criar um banco de dados desses contatos de instituições que integram o SUS, então podem ser secretários de saúde estaduais ou municipais, coordenadores ou chefes, né, de uma área específica dentro de uma secretaria municipal ou estadual. E aí, falando um pouco de consulta pública, né, o que é isso? Ela é uma ferramenta que dá voz à sociedade e permite que a administração pública acesse informações e opiniões que os cidadãos têm sobre um determinado assunto. E o papel é promover a discussão e fornecer argumentos capazes de subsidiar decisões relacionadas a políticas públicas. Nesse caso, a gente está falando aqui da área da saúde, né? Eu trouxe só para ilustrar também como hoje a gente acessa essa parte, né, da participação social e das consultas públicas. Então, a gente consegue ver, através do site da própria Conitec, né, no botão de consultas, quais são as consultas públicas vigentes, ou seja, aquelas que ainda estão abertas, e o prazo de encerramento, ou seja, até quando a gente pode contribuir. E aí cada um pode fazer a sua contribuição, é permitido uma contribuição por CPF, e você pode fazer uma contribuição técnica, por exemplo, né? Apresentar novas evidências científicas, trazer talvez uma nova proposta de população elegível. Inicialmente a população era muito ampla, mas existe uma oportunidade, ou seja, existe uma necessidade médica não atendida importante em um nicho daquela população, então isso faz mais sentido. Ou uma nova proposta de preço, ou um relato do próprio caso, da experiência com o uso de um medicamento, né, dos ganhos, de como foi a experiência do paciente com o uso de uma determinada medicação. Enfim, é muito importante argumentar sobre o posicionamento e detalhar a experiência com o tema em questão. E essa participação qualitativa é posteriormente avaliada pela Conitec. Um ponto que é importante aqui, e que isso tem sido estudado até por pesquisadores brasileiros, é entender qual é o impacto que essas contribuições vão ter no processo decisório final. Então, hoje isso não é muito claro, né? A gente não tem ainda, a gente não consegue entender de forma bem transparente como é feita essa relação, né? Como ela acontece. A gente tem lá a nuvem de palavras, mas a gente precisa entender qual é o real impacto que essas contribuições vão ter na decisão final. Porém, essa é uma ferramenta que permite que a gente faça, que a gente participe, né, desse processo, e que muita gente não conhece, e que é importante a gente divulgar e, enquanto sociedade, se organizar, né, tanto a sociedade médica quanto as associações de pacientes, e, enfim, a própria sociedade, para contribuir durante esse processo. Eu trouxe também alguns números, a gente consegue ver um crescimento, né, nessas consultas públicas ao longo dos anos. A gente tem alguns anos com bastante volume de contribuição, mas isso também é relacionado aos movimentos, né, para determinadas tecnologias, para determinadas doenças. Então, a gente viu aí movimentos organizados e fortes para atrofia muscular espinhal, para a fibrose cística, né? Então, a gente tem ali avaliações, né, consultas públicas, na verdade, com muitas contribuições. Então, é mais para trazer esses números para vocês e para que vocês possam ver também esse crescimento ao longo dos anos e que mostram, né, como, de alguma maneira, isso vem sendo organizado, né, para ser, de fato, uma ferramenta de participação social e de contribuição da sociedade no processo de tomada de decisão em saúde. A gente também tem as audiências públicas, né, que é um instrumento de participação social para obter informações, opiniões e críticas da sociedade a respeito de um tema específico. Como eu disse antes, ele ocorre após a recomendação final da Conitec e ele pode acontecer ou não, isso vai depender da decisão, né, do secretário. Então, caso o secretário entenda que é necessário
subsídios do que aqueles que têm no relatório de recomendação, ele pode solicitar essa realização de audiência pública para entender, né, qual é a opinião da sociedade antes de tomar a sua própria decisão. Então, a consulta pública ela é obrigatória, enquanto a audiência pública ela vai acontecer conforme o secretário julgue necessário. Eu trouxe também um exemplo. Aqui, uma audiência pública, né, que teve as inscrições recentemente encerradas, a gente também falando de doença rara aqui, né, um medicamento voltado para polineuropatia amiloidótica familiar. Então, vocês conseguem ver como isso aparece dentro do site da Conitec, a gente tem as orientações para inscrição, relatório técnico, as gravações das reuniões, esse também é um mecanismo recente que a Conitec começou ali com a pandemia, né, a liberar as gravações das reuniões, isso pode ser acessado via YouTube, em que a gente consegue ver quais são os principais aspectos discutidos, né? E até nos ajuda, enquanto sociedade, a contribuir no momento posterior, tirar algumas dúvidas deles, algo que isso aqui aparentemente não ficou claro, como a gente pode melhorar a nossa discussão nesse sentido, para demandantes relacionados, por exemplo, à indústria farmacêutica, trabalhar propostas de preço, né, oferecer descontos para a compra dos medicamentos. Então, isso também traz muita transparência para o processo de tomada de decisão. Então, aqui vocês conseguem acessar as gravações, né, de discussão preliminar e discussão final após consulta pública. E, por último, a perspectiva do paciente, né, aqui nesse caso, o voluntário ele apresenta o seu relato na reunião da Conitec, né, com o objetivo de mostrar a sua visão, né, enquanto usuário do SUS e relatar as suas próprias experiências no enfrentamento de diferentes condições de saúde. Então, de acordo com a agenda de tecnologias a serem avaliadas ou a protocolos clínicos que vão ser atualizados, a gente tem as chamadas públicas para inscrição de perspectiva do paciente, e com isso o paciente ele tem um momento em que ele pode falar, né, para a comissão. Essa ferramenta, né, de participação social, ela também tem sido alvo de algumas críticas, né, e, na verdade, a participação do paciente ela tem sido apontada até pelas próprias agências como uma limitação do processo de avaliação de tecnologias em saúde, como a gente conhece hoje, porque ainda não se chegou a um consenso ou um entendimento da melhor forma de incluir o paciente no processo de tomada de decisão, de forma que a opinião dele seja, de fato, 100% considerada no processo, né? E isso de forma consistente. Então, o que é muito falado hoje com relação à perspectiva do paciente é a pressão que aquele paciente sofre de ter um tempo curto para expor, né, as suas experiências e representando toda uma comunidade de pacientes, né? Se esse seria, de fato, o mecanismo mais efetivo com o objetivo de realmente incluir o paciente dentro do processo decisório. Eu trouxe também uma rápida visão da saúde suplementar, aqui falando do rol da ANS. Então, assim como a Conitec, a gente tem atualmente um processo estruturado. Ele não foi sempre assim. Vocês conseguem ver a evolução do rol desde 2012 até 2022. Então, a gente tinha um rol que abria a cada 2 anos, né? A gente tinha a necessidade de ter um dos participantes do CoSaúde, né, como demandante. Hoje isso não acontece mais, a gente tem aqui a partir de 2018 uma ampliação da participação social, então, qualquer um poderia fazer uma submissão na ANS, desde que cumprindo os critérios mínimos para o processo de avaliação de tecnologias em saúde, que seria a revisão da literatura e as avaliações econômicas, como a gente falou anteriormente. E, recentemente, né, a gente veio por um processo de atualização desse rol, no sentido de atualização do rito processual. O rol ele deixou de ser atualizado a cada 2 anos e passou para um fluxo contínuo. Inicialmente, a gente tinha uma proposta de atualização a cada 6 meses, mas a gente teve, ao longo desse ano de 2022, 2 novas leis que também modificaram esse processo, né? Então,
ele deixou de ser semestral, né, a atualização, então inicialmente era a cada 2 anos, como eu falei, veio uma proposta em 2021 para atualização semestral, e aí a gente teve a lei 14.307, que levou à atualização contínua e com prazos definidos, assim como a gente vê na Conitec. Então, 180 mais 90 para as tecnologias de modo geral, e 120 mais 60 para tecnologias oncológicas. A gente também teve, na verdade, para medicamentos oncológicos, a gente também teve agora a obrigatoriedade, né, de incorporação das tecnologias que são aprovadas pela Conitec em um prazo de 60 dias, porém, a gente sabe que isso vem acontecendo desde que respeite, digamos assim, as leis, né, que regem a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, tecnologias, por exemplo, que não são, né, são de uso domiciliar ou de uso ambulatorial, exceto os oncológicos orais, por mais que sejam aprovados na Conitec, eles não estão entrando automaticamente no rol. E o outro ponto que eu acho importante é que a gente fala que o rol ele é de cobertura mínima obrigatória. Então, todo esse processo de ATS dentro da saúde suplementar, ele vai definir aquilo que é de cobertura mínima obrigatória, mas é claro que as operadoras elas podem oferecer tecnologias adicionais, né, dentro da carteira delas, se aquilo fizer sentido para a realidade. E, por último, um outro aspecto importante que eu acho que a gente precisa comentar é a Lei 14.454, que traz o que a gente chama de um processo extra-rol, né? Então, seria a incorporação de tecnologias hoje que são recomendadas por guidelines, né, por sociedades médicas, ou por agências de avaliação de tecnologias em saúde que são reconhecidas, né? Então, existe muita discussão acerca desse assunto, né? E principalmente qual é o impacto de a gente ter um processo formal, que é o processo que vocês conseguem ver, né, determinado pela RN 470, que sofreu algumas modificações, mas qual é o impacto da gente ter um processo paralelo a esse, né, que seria o processo que a gente vem chamando de extra-rol. E por fim, né, a gente poder terminar, eu queria trazer um pouco dessa discussão dos limiares de custo-efetividade, que é uma discussão super recente. A gente teve mais ou menos a publicação, que tem mais ou menos um mês, né, da determinação desse limiar para o Brasil. Então, a gente tem aí uma discussão de 1 a 3 vezes o PIB per capita como um limiar. Eu trouxe aqui alguns apontamentos do próprio documento da Conitec. Então, hoje, para o ano de 2022, uma vez que esses valores eles são atualizados conforme a variação no PIB, a gente tem 40 mil por quali, a 35 mil para anos de vida ganho, né? E a gente tem um limiar de até 3 vezes o valor de referência, a depender da situação. Então, quem seriam esses modificadores positivos para o uso de um limiar alternativo, né, que seria até 3 vezes esse valor de referência, mais ou menos 120 mil por quali para 2022? As doenças raras, com redução importante de sobrevida ajustada pela qualidade, doenças acometendo crianças e implicando em redução importante de sobrevida ajustada pela qualidade, doença grave e doença endêmica em populações de baixa renda e com poucas alternativas terapêuticas disponíveis. Um ponto importante aqui, que vocês podem ver que o ponto B e o C, eles são de avaliação qualitativa. Então, a comissão, na verdade, os pesquisadores, eles não conseguiram chegar a um consenso em como determinar o que seria essa gravidade. Então, isso ainda é um aspecto qualitativo a depender da avaliação ali pela comissão no momento da análise. E é importante falar também que não estão incluídas nessa regulamentação tecnologias gênicas, curativas e para doenças ultra raras. Então, em algumas agências, a gente tem uma flexibilização desse limiar, né? Mas no caso do Brasil, a gente hoje, essa discussão, ela vai ser pautada em critérios específicos que vão ser definidos pela Conitec. Então, quando a gente pensa de 1 a 3 vezes o PIB per capita, a gente não está incluindo nessa discussão as terapias gênicas, terapias celulares como CAR-T, por exemplo, e tecnologias para doenças ultra raras.
um ponto que eu acho muito importante a gente discutir, que isso vem sendo falado muito pela comissão, é que as tecnologias que não são custo-efetivas, ou seja, que apresentam uma razão de custo-efetividade incremental acima do limiar, elas podem receber uma recomendação de incorporação, e isso acontece com base em outros critérios, né? Então, hoje, na verdade, a nossa discussão ela é muito voltada, e isso eu falei anteriormente, ao peso, à importância que a razão de custo-efetividade incremental tem para a análise, e que isso hoje não é claro, então a gente não sabe qual é a importância que isso vai ter e, portanto, gera esse desconforto no sentido de achar que uma tecnologia que apresente um ICER maior do que consta no limiar, obrigatoriamente não vai ser incorporado. Então, o que os pesquisadores eles têm dito é que não é uma decisão tudo ou nada. Existem outros critérios que poderão ser avaliados e considerados. E esse é um movimento que vem sendo feito lá fora, como eu falei, né? O NICE, que é a agência do Reino Unido, tem modificadores que flexibilizam de 30 mil o ICER de 30 mil por quali até 300 mil por quali, e isso é justamente para capturar o valor social das tecnologias, né? Então, eles entenderam que para algumas tecnologias precisaria de uma avaliação quantitativa a partir de um score relacionado à gravidade da doença, que permitiria que esse limiar, que inicialmente variava de 20 a 50 mil, pudesse chegar até 300 mil, né, libras por quali. E para finalizar, eu gosto muito desse framework que ele nos desafia a pensar, né, em novos elementos de valor dentro do processo de avaliação de tecnologias em saúde, quando a gente coloca o paciente no centro da decisão. Então, se hoje a gente discute muito custos e discute muito quali, o que mais que a gente poderia trazer para discutir dentro do processo decisório e, principalmente, qual é a importância que cada um desses aspectos e desses domínios tem para a nossa decisão. Eu termino por aqui, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de discutir a TS, Avaliação de Tecnologias em Saúde no Brasil, e estou à disposição.